hoje é dia de adrenalina e a gente fala das aventuras na serra. E tem uma particularidade legal que os espectadores do Adrenalina puderam, então, partilhar, assim, daquelas aventuras que eles veem durante os episódios, né? Então, nós estamos recebendo aqui a Ana Belegante. Oi, Ana, tudo bom? Oi, maravilha. Dia de verão, propício para fazer qualquer coisa. Vamos lá? Dá até mais ânimo, né? Dá. E também a gente está aqui com o Edrey Ascencio, que é diretor operacional da Ecoaventuras. Boa tarde, tudo bem, Edrey? Boa tarde, tudo jóia. Obrigada pela vinda também. Bom, Ana, vamos falar um pouquinho também da questão, vamos começar falando da questão da participação dos espectadores, que isso é muito legal, né? Porque dá, assim, uma verdade para o programa. Dá uma aproximação, né? Porque as pessoas ficam olhando e tal, pensando, como eu gostaria de fazer isso, deve ser muito legal, deve ser emocionante, esporte bacana, e de repente... tem a oportunidade de poder participar. Como é que foi essa escolha dos espectadores? O Canal Futura lançou essa promoção, entrou em contato conosco, né? Do Adrenalina. O que nós achávamos de ter, deles fazendo essa promoção e de ter convidados, né? Nós, maravilha, o que vamos fazer com eles? Não podemos marcar uma pauta muito extrema, né? Muito radical. Porque não sabemos o nível dessa pessoa, como ela vai ser. Everest, Não, e nem descer uma lacara, que foram coisas que a gente ficou, né, muito tempo, uma produção grande, tal, com um nível técnico, né, de conhecimento forte. Mas quem vem ao Rio Grande do Sul e gosta de aventura e gosta de passear, o que quer conhecer? A Serra Gaúcha. Vamos fazer na Serra, tá? O que vamos fazer lá? 1000 opções. Poxa, vamos tentar fazer coisas diferentes. Rafting, vamos fazer a princípio a gente queria fazer, era um rapel na cascata do Caracol, também, mas aí é uma cascata muito grande, a gente teria que ter autorização para fazer, a gente não poderia colocar estes convidados para fazer, então ia ter que ser uma coisa só eu e o Léo, não vai dar, então o que vamos fazer? Não, vamos fazer um rapel numa cachoeira menor e tal. Mas é uma ideia boa para um próximo programa, talvez, Ana, um rapel, né? Claro, não, mas isso já está nas nossas pautas, calma, não chegamos lá ainda. E vamos fazer o que? Vamos fazer a água, vamos fazer terra, né? Algum esporte de terra, ou trek, uma caminhada e tal. E vamos fazer o ar também. Então, juntamos 3 locais, que foi Sapiranga, Três Coroas e Canela, né? Saímos de Porto Alegre, fomos subindo a serra, passa pelo voo livre, passa pelo rafting e chegamos até Canela. Bom, o Canal Futura lançou essa promoção no início do ano, que quem respondesse a pergunta o que te faz sentir mais adrenalina e mandasse uma foto de alguma aventura que a pessoa tivesse feito e tal, com alguma frase, e aí eles selecionaram lá um número X de pessoas e nos mandaram, nós gostamos desses 10 aqui, né? Esses foram os 10 aprovados, o que vocês acham e tal. Só que dos 10 era para escolher um e nós escolhemos 3. Porque o rapaz, o principal que eu gostei, eu particularmente escolhi, que era o Eduardo, ele disse que era o nosso fã, que a partir dele ter assistido os programas da Serra da Chapada Diamantina, ele se mandou para lá e foi fazer tudo o que a gente fez, conheceu todos os roteiros que a gente fez, que ele assistia todos os programas e ele gostava, e ele fazia isso e fazia aquilo. Eu disse, bom, eu gostei desse, né? Esse, além de ser um cara entendido, também gosta do programa e está muito afim de vir para cá. E aí nós escolhemos também uma menina que era de Pelotas e uma menina de São Vendelino. Então, como as duas eram do Sul, ficou mais fácil a produção e o rapaz era do interior de São Paulo. E aí eles vieram e nós já tínhamos marcado. Entramos em contato com as prefeituras, né? Olha, a gente quer gravar aí, fazer um programa assim assado, com convidados e tal. Tarará. Nos deram total apoio em tudo. Então a gente teve uma produção grande, né? Éramos 10 pessoas, a gente tinha que conciliar a hospedagem com a alimentação e ainda conciliar o tempo, né? Nós só vamos ter essa janela de tempo, porque eles viriam para cá, eles não poderiam ficar aqui uma semana esperando. E aí vai chover. Condição climática boa, né? Imagino, né? E aí o que aconteceu, como todos lembram? Antes, uns 3 meses atrás, 2 meses atrás, não chovia no estado, né? Nós estávamos entrando no inverno e os rios, não só os rios, mas tudo estava seco. E a gente queria fazer rafting, a gente queria fazer rapel, cascading. Como vão fazer se está tudo seco?
E eu entrando em contato com o Éder, entrando em contato com o Periquito, que é o secretário de turismo de Três Coroas. Poxa, o principal é a gente fazer um rafting, né? Não tem como mostrar Três Coroas se não mostrar rafting. Mas como, Karina, que nós vamos fazer rafting? Não tem, o rio tá seco. E aí eles... Bom, mas então vamos ver numa janela de tempo no final de semana que eles podem abrir as comportas da represa, que aí vocês só vão ter aquelas 2 horas para fazer. Tá, mas e se não der, estiver chovendo, não sabe? E aí nós passamos assim uma semana numa loucura. 2 dias antes da gravação caiu um pé d'água, mas aquele assim, ó, né? O Éder pode contar bem, e aí nós, ai, graças a Deus, e o pessoal tá chegando, nós vamos conseguir fazer. Olha, a reza pro São Pedro foi boa, hein? Foi. Acho que o Éder colocou, sei lá, fez uma... Botou São Pedro de cabeça pra baixo, nem fazem com o Santo Antônio. Botou, e o Éder pode contar bem isso, eu já tava descartada a ideia do rafting, porque isso realmente nunca tinha acontecido em 2 dias choveu uma tromba d'água e o rio encheu, e eu trocando e-mails com a Ana, aí ela, não, vai dar certo, vai chover. Bem crente que ia chover, e eu, não é assim que acontece, né? não é assim. Não, vai por mim que vai chover. E choveu, deu certo, o rio estava em condições normais da prática, e foi, bom, vocês vão ver nas imagens depois no programa, foi ímpar mesmo, esse programa foi ímpar. Quem quiser dar uma olhada já no vídeo ali, tem o adrenalinatv.com.br, que é o site. Entra ali no Adrenalina, Convidados na Serra Gaúcha 1, que tem o videozinho já do preview. E dá pra ver aqui, a água tá... Não, a água tava excelente. E assim, nós tínhamos 3 dias para gravar. E o primeiro dia que nós iríamos fazer o rafting, tava chovendo muito, tava muito frio, nublado, aquela chuvinha chata, fininha, sabe? Você, poxa vida, logo esse que a gente tem convidados, que é uma coisa diferente. É legal a gente ter um dia de sol lindo, maravilhoso. Então, o que a gente resolveu? Então vamos fazer só o Cascade, que é dentro da cachoeira, né? Ali a mata mais fechada e tal. E deixamos o rafting pro outro dia, que a previsão era de sol. E eu já tava lá, não, amanhã vai ter sol. Será? Não, vai ter sol. Pô, pediu chuva, pediu sol, mas que isso? Pedi tudo e aconteceu perfeito, assim, ó. Ficaram umas imagens excelentes, porque tu gravar com sol é uma coisa, né? Tem imagens com sol, com luz natural. E tem imagens num dia nublado com chuva, é de chorar. Ô, Éder, então a gente conseguiu. É interessante isso, porque a princípio ele parece ser uma coisa super tranquila, assim, o rafting, mas ele mas não é bem assim, né? Ele tem algumas peculiaridades, tem alguns pontos ali que ele pega uma velocidade e aí daqui a pouco quando tu vê, tu já tá meio roscado. Não, é propício, água, tem um né? momento que eles querem virar o bote. E aí, vamos virar? Vamos, todo mundo vai e vira o bote. Na verdade, o Rio Paranhana, ele é um dos poucos rios que se pratica rafting no sul do país. Se eu não me engano, tem mais o Rio das Antas que se pratica. E a peculiaridade dele é que o nível de exigência do rio para os praticantes é mínimo. Tanto é que nesses 5 quilômetros de corredeira que a gente pratica o rafting, a gente faz algumas paradas para banho. A gente faz o salto da pedra, que é uma pedra que a gente salta para dentro do rio. A gente faz o toboágua radical, que é um trecho de uns 30 a 50 metros de corredeira que a gente desce só com o auxílio do colete e o capacete. E a gente faz alguns surfs de bote, que é a hora que você viu no vídeo ali, que o bote fica meio turbulento. É um refluxo no qual a gente fica brincando com o bote dentro desse refluxo. Essas atividades estão todas inclusas no passeio do rafting. E é o que dinamiza um pouco mais o rafting na questão da aventura. Então, crianças a partir dos 5 anos já podem praticar a atividade do rafting. É óbvio que a adrenalina vai ser um pouco menor nesse bote, né? Tem o bote radical e o bote mais tranquilo, isso aí é possível. Tu pode pedir. Pode Ai, pedir. quero andar no radical. Quero turbulência, andar. quero sem turbulência. Mas é legal. E também, uma coisa que o Léo falou pra gente na semana passada é que esse Adrenalina Convidados era pra ser um programa só, né? Mas ficou tão legal que acabou virando 2, né? Acabou, porque assim, nós tínhamos muita coisa e todas as imagens, todas as atividades, os convidados davam o seu depoimento de emoção, entendeu? O que aquilo estava contribuindo para ele, não só dele estar participando da gravação, mas como estava sendo importante ele fazer aquela atividade. Os 3 não tinham experiência de nada, né? Nunca tinham feito
feito rafting, a menina já tinha descido uma cachoeira, o guri não tinha descido, nunca tinham feito um voo de paraglider, entendeu? Nunca tinham participado de arvorismo, então tudo para eles era novidade. E tudo a gente queria captar. E aí, como é que foi? O que tu sentiu? Poxa, e tal. E eles participaram de tudo, eles fizeram parte da produção. Acorda cedo, não tiveram folga de luxo, né? Acorda cedo, come rápido, vamos embora, não dá tempo, chega todo mundo, passaram o dia inteiro molhado, com roupa de neoprene, e é assim, tem que ser assim, não dá tempo de trocar e lá se secar, entende? Então, tudo para eles era interessante. Então, a gente quis mostrar toda essa emoção. Então, não deu no programa só de 27 minutos, dividido por um bloco. A gente resolveu fazer 2. Então tem a primeira parte e depois a segunda, que aí termina a temporada na semana que vem, que era para terminar hoje, né? E ficou interessante, porque tem que dar uma continuidade. A gente podia botar as melhores cenas de tudo, mas ia ser aquela, sabe aquele programa poluído, aquela turbulência de informação que tu não consegue mostrar direito. E essa é a nossa função também, né? Informar, fazer com que as pessoas olhem, tenham vontade de fazer. E foi tão interessante essa experiência. Pô, a gente quer repetir de novo, né? A gente quer que na próxima temporada vai ter de novo, a gente quer que o Canal Futura faça novamente essa promoção, que novas pessoas venham. Imagina o cara lá da Amazônia, ou lá do Nordeste, ou do meio do sertão, poder vir para cá e a gente levá-lo para conhecer os canyons, por exemplo, né? Que é uma coisa, que é um dos patrimônios que a gente tem aí, mundiais, vem gente do mundo inteiro. Então a gente tem orgulho também em poder mostrar as atividades que são feitas aqui para as outras pessoas. Tem muita gente no Rio Grande do Sul que não conhece os canyons também, pois entendeu? É, mesmo eu comentar isso, o próprio rafting, né? Claro, tem muita gente que é daqui, eu sou de Novo Hamburgo, eu nunca fiz um rafting, mas eu sei que as pessoas às vezes se reúnem, às vezes em empresas, e vamos fazer um rafting. Sim, isso é possível, isso deve rolar bastante com vocês lá, né? A época de temporada, ela inicia agora na segunda quinzena de outubro, e grande parte dos nossos clientes são empresas que fecham, que estão cansadas de a confraternização ser um churrasco lá na churrascaria e tal, e bebedeira e confusão. Então eles preferem mais essa busca à vida ao ar livre, ela está se tornando mais frequente. E aí a gente cai no problema de que a atividade ao ar livre, ela tem uma capacidade de atendimento, até pela não degradação do ambiente, né? A gente está num pedacinho, o finalzinho da Mata Atlântica ali, ainda intacto. Então é fantástico ali o ambiente que o parque proporciona, que as atividades de aventura proporcionam, lógico que com toda a segurança possível, né? Atendendo a segurança e a diversão fica garantida, né? Bom falar isso. Que é claro, tem que fazer com todos esses equipamentos. Vocês ali, óbvio, né? E o Adrenalina sempre tem essa preocupação de respeitar a segurança. Essa questão da segurança. Então, isso também é legal, né? Tem que ter todos os apetrechos e vocês disponibilizam isso, né? Sim, o mais interessante quando se procura uma atividade de aventura é procurar empresas que são associadas à BETA, que é uma associação que rege a questão da segurança, a questão da competência mínima dos instrutores, que possui um SGS, um sistema de gestão de segurança, que minimizam para quase zero o risco da atividade. É óbvio que o risco é inerente, o fato da gente estar dentro do bote lá no meio do rio, pode acontecer alguma coisa, mas com um sistema de gestão de segurança aplicado no passeio do cliente, o risco se minimiza muito, muito mesmo. E as empresas também trabalham com rafting, levando seus funcionários para trabalharem a questão social deles, entendeu? Porque é uma atividade em equipe. Tu não desce do bote remando sozinho, é um trabalho de equipe. Aqui, todo mundo junto todo remando mundo na tem mesma. a sua função, os 6 ou os 8 dentro do bote tem a sua função. Se um não rema, o bote não anda, não vai. Então tem todo esse trabalho que é feito numa empresa. A empresa não anda sozinha, todos trabalham juntos. Então eles
tem essa questão, né? O Éder pode explicar melhor, que elas vão para lá para as pessoas aprenderem a conviver junto num ambiente fora do seu trabalho. Então o rafting é um desses esportes, uma dessas atividades físicas que demanda isso. Além do parque ter toda uma estrutura, o Parque das Laranjeiras, que fica dentro de Três Coroas, ele tem toda uma estrutura para receber as pessoas, tanto de acampamento, quem quiser ir acampar, tem a estrutura de lanchonete, tem churrasqueiras para o pessoal fazer churrasco, tem uma pousada lá dentro, muito bacana, que tem um restaurante fantástico, a comida é excelente, sabe? Os donos estão sempre lá. Então tem uma estrutura grande para receber as pessoas, né? E aí eu tenho outras empresas de rafting, o Éder tem uma empresa que atende isso, então as pessoas que vão para lá já buscam um diferencial, entendeu? E o rafting está ali te proporcionando isso. Vai criança, vai família, vai chefe junto com funcionário, sabe? E é um trabalho grande. E no Rio Paranhanas, né? Que é um rio que já teve campeonato brasileiro de rafting, brasileiro de canoagem lá, é um rio muito conhecido no meio dos canoístas, né? No Brasil. Então tem uma estrutura, e o rio é assim, ó, tu tá dentro do parque, tu desce umas escadinhas, o rio tá ali. Tem uma borda toda para as pessoas ficarem, assistirem as competições assim, ó, na cara do atleta, sabe? Para fotógrafo, para câmera, é excelente, porque tu tá dentro da água. É um lugar, assim, maravilhoso. E aqui, né? Quantos quilômetros é Três Coroas daqui de 98. São Leopoldo? É ridículo. Não, 98 de Porto Alegre. De Porto Alegre. É ridículo, mesmo, sabe? Muita gente não conhece, não vai lá. Eu tava vendo aqui pelas imagens também que o pessoal ali, os convidados, não apenas remaram, mas também filmaram, né? Eu tô vendo filmaram, tá sim. Com câmeras no capacete. Eles estão com câmeras no capacete, levaram câmera na mão também, quando eles fizeram o voo de paraglider. Pô, eles tinham que levar, né? Quem que é? Eles eram o passageiro e só tinha o piloto tinha que comandar o paraglider, eles tinham que gravar. Então foi uma experiência bem bacana. Né? Tem que gravar, tem né? que gravar. E as câmeras que a gente tem hoje em dia, né? As câmeras todas com uma lente grande angular, onde tu consegue te gravar perfeitamente, então tu pega, tem uma visão ampla disso, é muito fácil, né? Qualquer um faz. Então foi uma experiência bem bacana, assim, eles adoraram, porque tudo que eles fizeram era novidade, eles estavam o tempo todo narrando, e a gente fez uma amizade bacana com eles também, né? Porque eles vão assistir agora o programa de uma forma diferente. E para nós também foi uma experiência legal, porque a gente sempre grava e mostra pessoas que são super qualificadas naquela atividade, são os melhores, os mais competentes ou os inovadores. E eles não, né? Eles tinham que confiar na gente também, né? A gente estava dando a estrutura para eles. Então eles se mostraram totalmente livres, assim, ó, nós somos os bonecos, vocês levem a gente para onde a gente quiser. Ô, Ana, vocês quiserem. O que é esse tal de cascading? O que é isso? O cascade é um rapel dentro de uma cascata. Né? O rapel é uma técnica. Rapel é uma técnica, né? Não é um esporte. Ele é uma técnica que vem da espeleologia, do canionismo. E é a técnica de descer por uma corda, né? Tu tem uma especificação, tu vai usar uma cadeirinha, tem uma corda específica, né? O pessoal que escala usa capacete, então tu vai descer com capacete e tal, pode rolar uma pedra. E tem o rapel dentro da cachoeira, que é feito, tu pode fazer rapel fora e tem um rapel dentro. Então dentro chama-se cascade. E a água... Que tu vai o tempo todo molhado. É maravilhoso, sim. É fantástico. Tu tá dentro dela, né? Sentindo a força e tal. E isso é o cascade. E nesse programa depois ainda tem um voo pelo Morro Ferrabras. Tem um voo pelo Ferrabras. E foi engraçado porque assim, nós saímos de Três Coroas e tava quente lá, tinha um sol lindo, foi no sábado, né? Isso. Foi no sábado ou no domingo. Tava um dia lindo, um sol maravilhoso, fantástico. E quando nós chegamos para fazer o voo aqui em Sapiranga, tava frio, olha, que eu nunca senti tanto frio lá em cima do morro, muito vento, e só 2 conseguiram fazer o voo, sabe, naquele momento. Depois a gente teve que marcar um outro dia para fazer. Só 2 conseguiram, porque foram os primeiros que chegaram, porque a equipe era grande, a gente, né, foi chegando aos poucos. E depois, quando chegou a segunda parte, que os pilotos, né, subiram e tal, aí a coordenadora da Companhia do Ar, que é a Baru, que tem a escola de paraglider aqui de voo livre, de Sapiranga, disse, olha, não dá mais para fazer, né, esse horário, esse vento, principalmente em relação ao vento, porque tu pode voar se tu quiser à noite, né, mas a gente tem a questão da imagem, da luz, mas com esse vento não tem como. E isso a gente também lida
muito, né? Que é o vento, o tempo, que é o nosso diretor do programa. Ele que disse, tu gravas, tu não grava. E naquele momento o vento disse, ó, não tem como, não grava, né? E isso foi interessante eles ficaram um pouco frustrados, assim, né? O rapaz que não conseguiu voar, o Eduardo, né? Ele disse, tô com muita vontade de voar. Eu disse, não, mas tu tá vendo, Eduardo, como a gente sofre com isso, né? Sofre não, faz parte, entendeu? Se tu faz atividade ao ar livre, tu te programa um dia com uma roupa e cai um temporal, o que tu vai fazer? Tu vai chegar em casa todo molhado, não tem, né? E é isso que acontece conosco, porque a gente não grava dentro de um estúdio, é sempre em externo, é sempre na rua. Então, naquele momento, foi interessante dele, né? E eu acho que ele fala esse depoimento, poxa, eu não deu, né, pra fazer, né, o vento e tal. Então, foi legal deles terem participado desse momento conosco ali. Mostra também que tava afim, né? Tava bem afim, não, eles estavam super afins de fazer tudo que a gente propôs e tal pra eles, né, com toda a segurança, tudo milimetricamente, assim, organizado, produzido. Tivemos um apoio excelente a Prefeitura de Três Coroas, então eu não preciso nem falar, né? Aqui o Periquito é o secretário de turismo e ele foi um dos precursores do rafting na região, né? O Edrey pode falar bem dele. Então tivemos um apoio enorme da Eco Aventuras, que ficou lá em total disposição para nós, leva para cima, para baixo, para de novo, grava de novo, volta e tal. E depois da semana que vem que entra a cidade de Canela, né? Que também aí a gente fala na semana que vem, que também nos deu um apoio fantástico toda. E a Escola Companhia do Ar ali de Sapiranga, com o voo livre também, ficaram à nossa disposição e tal. Eu disse, não, então vamos gravar outro dia, que dia que vocês podem. Então a gente sempre tem um apoio bacana, porque quando eles veem o resultado final, que é o programa no ar, as pessoas adoram, né? Porque ela consegue se ver, e o que todo mundo precisa que trabalha com turismo de aventura, precisa aparecer, precisa ser divulgado. Sim. E isso é uma das vantagens que a gente tem no Adrenalina, por nós não sermos um programa comercial, né? A nossa função é educativa, informar e mostrar. Então, para nós não interessa se o cara tá com uma marca X ou tal, não importa isso, importa é a gente divulgar e mostrar. Então, quando eles assistem o Adrenalina no final, todo mundo adora, né? Todo mundo quer se ver e quer mostrar a sua empresa, o seu trabalho e tudo. E que horas o pessoal pode ver Adrenalina hoje, então? Hoje, 9 horas da noite, no canal Futura, estreia Adrenalina e Convidados na Serra Gaúcha 1, às 9 da noite. Repete domingo, 4h30 da manhã e 5h30 da tarde, e segunda-feira às 8 da noite. Entra no nosso site, adrenalinatv.com.br, tem todos os horários ali da TV Unicinos também, que podem assistir, ver os teasers, ver as chamadas, tem todos os releases dos programas, tem as fotos lindas também. Então tem como... E o Edrey aqui pode dar as informações do rafting. Eu ia mesmo te dizer, Edrey, por favor, qual é o e-mail, assim, que as pessoas... O site, as pessoas podem entrar em contato, conhecer, enfim, o trabalho de vocês. Tá. O nosso site é www.ecorafting.com.br. Tu vai achar as opções de atividades de aventura, tu vai achar as opções de treinamento empresarial, programas pedagógicos para escolas que a gente faz também durante a semana. E tem algumas fotos que vocês podem estar vendo, a estrutura do parque, as atividades de aventura que a gente divulga. E nosso telefone de contato é 51 3546 4466. 3546-4466. Isso. Então, 51 é o código. É o código. E o site é ecorafting.com.br. Isso aí. Então, queremos agradecer a presença do Edrey Ascencio. Obrigada, Edrey, pela participação aqui no Conexão. E também obrigada, Ana Karina Belegante. A gente se vê no próximo ou é o Léo que vem no próximo? Eu acho que a gente vem eu, o Léo, e eu acho que nós vamos trazer uma das convidadas também. Legal. Porque como ela é daqui do Sul, estamos organizando para que a menina de São Vendelino consiga vir a de Pelotas, talvez não consiga, o rapaz do interior de São Paulo não, mas ela daqui, e ela é a aluna da Unicinos. Maravilha. Então ela já pode vir antes um pouquinho, claro, e tal. E olha, Edrey, convida a Camila e o Rodrigo para irem fazer rafting, porque a Camila tá louca, ela adora, né? Ela adora aventuras, adora adrenalina, ela é super afim, ela não sente frio. Então convida! Estão convidados, por favor, né? Gente. Valeu. Tem que ir lá praticar o rafting. Legal, estou sendo trollada pela Ana. Olha só, não basta o Léo, agora a Ana também. Maravilha, valeu pessoal pela participação.